Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Dileto e amado ouvinte, obrigado por você estar aqui, rezando comigo nesta manhã bonita do dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica. Deus encha seu coração de santa paz. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, exemplo luminoso da força da oração perseverante de uma leiga pelo bem da família. Continuemos nossa semana dos fiéis leigos e leigas dentro desta temática do mês vocacional, refletindo hoje sobre a missão dos leigos na igreja e no mundo. O tema que nós vamos meditar no nosso programa nesta manhã é o seguinte: o leigo na oração e intercessão pela família. Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho. Viu afastar-se da fé, viver desregradamente, buscar filosofias contrárias à igreja, mas ela nunca desistiu. Com lágrimas, jejuns e oração perseverante, suplicou a Deus a conversão do filho arrogante e soberbo. Sua intercessão foi tão poderosa que Santo Agostinho se tornou um dos maiores santos e doutores da igreja, cujos escritos e ensinamentos até hoje são determinantes. Esse exemplo, meu prezado ouvinte, mostra a missão fundamental do fiel leigo: ser coluna de oração em sua família. Num tempo em que tantas famílias sofrem com divisões, vícios, infidelidades, adultérios e abandono da fé, os leigos católicos são chamados a sustentar seus lares na oração. O catecismo ensina que a família é a igreja doméstica. Palavras também de São João Paulo II, de Padre Pio, onde se transmite e se vive a fé. Mas essa missão só se cumpre se houver oração constante dentro da casa. Um lar católico deve ser um lugar de oração, de muita oração. O leigo é chamado a ser intercessor, rezar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, rezar pela fidelidade conjugal, pela perseverança na fé, pela santidade dos jovens. Muitos pais e mães são como Santa Mônica. São chamados a oferecer lágrimas e sacrifícios diante de Deus pelo resgate dos seus filhos, perdidos no mundo das drogas, no mundo da prostituição e de tantas desgraças desse mundo. Eu admiro esses pais e mães que mantêm a fidelidade à oração numa confiança tremenda que aquele filho difícil vai se converter, vai voltar a Deus. E Deus escuta, nosso Deus escuta a oração lacrimosa de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, de uma tia, de uma avó, em favor de alguém da família que está no lixo da imundície desse mundo. O Senhor escuta. Nenhuma oração feita com fé e perseverança se perde, gente. Nós temos que pensar nisso. A oração não é perdida. Às vezes as pessoas ficam questionando: mas houve esse grande movimento de oração do povo, o povo rezou tanto nesses movimentos que houve aí pela democracia, essa coisa toda, rosários, ofício de Nossa Senhora, capelas que eram montadas para rezar. Todas essas orações estão nas mãos de Deus. Tudo tem um momento de Deus agir atendendo às orações. Um pai e uma mãe que ora em lágrimas
não ficará sem ser atendidos por Deus. É preciso também aprender o valor da oração em comum. Não somente você rezar sozinho, mas dentro do matrimônio, casal que ora junto, é muito importante. A família que reza unida permanece sempre unida. O rosário em família, a oração antes das refeições, a bênção dos filhos, tudo isso fortalece a casa contra as investidas do maligno, porque o diabo se coloca sempre na espreita para destruir as famílias. O demônio adora destruir famílias, destruir os padres, destruir as religiosas, destruir a vocação dos seminaristas. O demônio age. Daí a necessidade da oração. Como uma mãe que me dizia depois da ordenação do seu filho, se eu já rezava com lágrimas pela perseverança dele como seminarista, como padre, eu tenho que rezar também com as lágrimas de sangue, porque é preciso muita oração para perseverar até o fim. É assim mesmo. A oração é essa alavanca, essa força, esse alicerce, essa viga baldrame sobre a qual nós edificamos os nossos projetos, o projeto familiar, o projeto sacerdotal, o projeto de paróquia, de comunidade, de pastoral, tudo. Muito importante isso. Mas junto da oração, o leigo deve viver o despojamento do orgulho e da divisão. Você já prestou atenção, prezado ouvinte, quantas fofocas saem dentro de uma paróquia? Dentro das nossas comunidades é muita fofoca. Tem gente que já tem o vício da fofoca. Fala mal de duas pessoas, de Deus e de todo mundo. É impressionante. O nosso mundo está assim. Então, muitas vezes, brigas e ressentimentos destroem a paz na comunidade e na família. Isso também da família é muito importante que a gente tenha presente isso. E a oração verdadeira, quando nós oramos de verdade, quando nós adoramos com a alma, o que vem no nosso coração? A necessidade grande do perdão. Perdão, reconciliação, humildade. São virtudes que devem calhar forte dentro de nós, no nosso interior. Um coração que reza, mas guarda rancor, não encontra a paz de Deus. Olha que verdade extraordinária. Portanto, meu querido ouvinte, o leigo é chamado a ser guardião da fé da família. E a gente vê fenômenos extraordinários, eu já citei aqui, de crianças que descobrem o amor de Deus e traz os pais para a igreja. Crianças. Impressionante. Deus age também através dos filhos para converter os pais de corações duros e amargurados. Esta oração da fé dentro da família que vai sustentando os alicerces da família pelo poder da intercessão. Se cada pai e mãe rezar pelos seus filhos, se cada filho rezar por seus pais, se cada família se colocar diante de Deus, teremos famílias fortes, unidas. Santa Mônica nos ensina, fique com essa palavra para você hoje, nunca desistir da família na oração. Mesmo vocês estão separados, tem que rezar. É muito triste quando um pai abandona a esposa com os filhos para viver aventuras. Isso não termina bem. Por isso essas pessoas precisam de oração para se converter e não morrer no pecado mortal e perder a sua alma diante de Deus. Não termina bem. Quem não é capaz de carregar a cruz na família, que se separa por orgulho, por bobagens, não termina bem. Vai em busca do sofrimento. Só de você
estar numa outra casa com outra pessoa e pensar que você largou sua esposa, seu marido e seus filhos, isso não pode ser algo que não incomode o coração de uma pessoa humana. Fugir ao pecado é fundamental para que a nossa alma se torne preparada e límpida para Deus. Santa Mônica, rogai por nós. O Santo Evangelho de hoje é de Mateus 23, versículos 27 a 32. Jesus continua a denunciar a hipocrisia dos fariseus, bonitos por fora, como sepulcros caiados, mas cheios de podridão por dentro. Essa palavra é forte demais e nos chama à conversão. Não podemos ter uma vida bonita por fora e triste por dentro. Também na vida familiar é possível viver de aparências. Mostrar-se uma família perfeita por fora, mas estar cheia de divisão, rancores e falsidade por dentro. Às vezes a gente vê isso na hora que morre o pai ou a mãe e que vão para a divisão dos bens, da herança. Aí você tem rancores e dores, muito sofrimento. O Senhor nos pede autenticidade, seriedade, sinceridade, verdade. É preciso limpar primeiro o coração para reconciliar. É preciso viver a fé de modo verdadeiro e profundo. Santa Mônica, ela soube viver esta realidade, não de aparências, mas de maneira concreta. Se vocês quiserem ler um bom livro, As Confissões de Santo Agostinho, lá ele conta como que foi todo o processo da sua mãe, inclusive da sua morte. Vale a pena ler esses textos. Na liturgia do ofício das leituras de hoje, nós temos um trecho das Confissões de Santo Agostinho. Quem tem o aplicativo e liturgia, pode ir lá no ofício das leituras e conferir. Santo Agostinho contando como que a mãe se despede desse mundo, como ela morre, lá em Orvieto. Uma passagem linda, muito bonita. Por isso, minha gente, nós precisamos viver como Santa Mônica, que chorou, rezou, ofereceu a Deus. E sua sinceridade alcançou a graça da conversão do seu filho Agostinho. Que nossas famílias também sejam limpas por dentro, verdadeiras diante de Deus. E que a hipocrisia e o farisaísmo não encontrem lugar dentro de nossas vidas e de nossas casas, dos nossos seminários e também na vida dos nossos sacerdotes e religiosos. Rezemos hoje pelas famílias, que os leigos sejam intercessores perseverantes como Santa Mônica, sustentando seus lares com oração e testemunho. Que a graça de Deus alcance você, prezado ouvinte, seus filhos, se você tem netos, também o seu casamento, para que todos sejam perseverantes na vivência da fé. E nesta quarta-feira, voltemo-nos também a São José, modelo de pai, guardião da Sagrada Família, pedindo sua intercessão sobre as nossas casas. São José, valei-nos e protegei nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Alcance, ó Pai, pelas chagas de Jesus, o coração do ouvinte que me escuta, especialmente do ouvinte que sofre, que anda triste, amargurado e com grandes desafios. Que tudo seja amparado pelo poder da oração.
O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira, sob a luz de Deus e o olhar de São José e de Santa Mônica.